Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Galera, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, complicou o Campeonato Brasileiro pro Corinthians, hein, gente? Complicou e complicou de vez. O Corinthians agora está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então esse jogo contra o Atlético Mineiro, em casa, na quinta-feira, às 19 horas, é jogo importantíssimo para a sequência do Campeonato do Corinthians. Ainda porque, gente, eu tava dando uma olhada na tabela aqui, eu vou até ler aqui pra vocês. Tá dando uma olhada na tabela, nos jogos dessa rodada. E, cara, dá uma olhadinha. O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro. Vamos pensar nos melhores dos cenários, tá? O Corinthians ganha do Atlético Mineiro. Espero que ganhe do Atlético Mineiro, porque qualquer outro tipo de resultado vai ser uma catástrofe. Uma catástrofe do Corinthians jogando em casa. Vai ser horrível se o Corinthians não conseguir essa vitória. Por quê? Olha os confrontos que tem. Só confronto direto entre os que estão rebaixados. Goiás e Santos, Bahia e Cuiabá, e Cruzeiro e Vasco. Então, gente, essa rodada pro Corinthians, o Corinthians ganhando do Atlético Mineiro, pode ser que o Corinthians consiga respirar e respirar bem no Campeonato Brasileiro. Igual eu falei no vídeo de ontem, provavelmente, gente, o Campeonato Brasileiro só vai se salvar com 48 pontos. Eu fiz umas contas aqui, eu acho que 45 não se salva. Porque agora todo mundo lá de baixo tá ganhando. Então, galera, o Corinthians vai ter que suar. A gente tava fazendo as contas de somar mais 5, 6 pontos no máximo. Eu acho que agora o Corinthians vai ter que somar 8. Então, os jogos em casa do Corinthians não pode sonhar em empatar. Sonhar. Quer tentar um empate, é fora de casa. Jogue com inteligência fora de casa e tente trazer um empate. E dentro de casa, ganhe os 3 pontos. Que a gente consegue sair dessa situação. Muito difícil? Muito difícil. Mas o papel dentro de casa tem que ser feito. Então esse jogo contra o Atlético Mineiro é de suma importância. É muito importante esse jogo, gente. Amanhã eu venho falar desse jogo também, fazer minha provável escalação, tá? Eu vou fazer vídeo aqui falando de provável escalação. E lembrando, gente, eu falei no vídeo de ontem, vou lembrar vocês até quinta-feira, sexta-feira, que esse final de semana eu vou estar participando de uma convenção lá em Santos de tatuagem. Então, provavelmente, eu não sei que horas que eu vou conseguir fazer os pós-jogos, principalmente de quinta-feira e de domingo contra o Game. De quinta contra o Atlético Mineiro, eu acho que vai ser mais fácil, mas eu vou ter que ver também como é que vai estar a adaptação de internet, todas essas coisas, mas eu vou fazer o máximo para estar fazendo o pós-jogo com vocês, viu, gente? Na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. No domingo eu já acho muito mais difícil. Mas eu vou tentar e a gente vai se falando conforme os dias forem passando, tá bom, gente? Então não se esqueça disso daí. Bom, queria falar de mais uns assuntos que saiu hoje. O Matias Rojas, ele não tá adaptado ao jogo do Corinthians. E nos treinos ele até tá mostrando algum sinal bom. Só que no jogo a gente tá vendo a merda que esse cara tá fazendo dentro de campo. Parece muito a história do senhor Fausto Vera, né, gente? Que nos treinos treinava muito bem e dentro de campo não consegue fazer bosta nenhuma. O que acontece com esses caras? Que ganham 900 pau por mês, 800 mil por mês e não consegue desempenhar um futebol. Sendo que o cara, a gente viu que o cara sabe jogar bola. Sabe, não é que o cara é um craque. É um bom jogador que sabe jogar bola. Vem pro Corinthians, os caras desaprendem a dar passe de 2 metros, gente. O que acontece no Corinthians, gente? Meu, eu queria entender. Todos os jogadores que vêm pro Corinthians, eles desaprendem a jogar bola, cara. Alguma podridão deve ter dentro do Corinthians. Alguma coisa muito suja deve ter dentro do Corinthians. Eu tenho certeza que se hoje, nesse time do Corinthians, nesse final de temporada, viesse Lionel Messi, viesse Cristiano Ronaldo, que já estão em fim de carreira, mas se viesse pra jogar no Brasil, iam jogar muita bola. Vamos falar dos jogadores brasileiros que estão jogando bem. O tal do Bruno Henrique do Flamengo. Se esses jogadores viessem pro Corinthians, ia acabar com o futebol deles. O Corinthians hoje, ele acaba com o futebol dos jogadores. Além de todas as merdas que o Corinthians faz, ele consegue acabar com o futebol dos jogadores, gente. Como pode acontecer isso? Como que pode? Eu fico impressionado com as coisas que acontecem no Corinthians, velho. Aí, gente, pra finalizar o vídeo de hoje, que é um pouquinho mais curto, vocês viram ontem o... Oh, mano, eu não consigo lembrar desse cara. Esse André Negão, lembrar desse cara hoje é a mesma coisa que o Corinthians tá perdendo de 3-0.
Me dói o estômago, me embrulha o estômago, me dá dor de cabeça pensar que esse cara pode ser o presidente do Corinthians porque ele tá sendo candidato. Esse cara não podia pisar no Corinthians. Esse merda não podia passar na frente do Parque São Jorge. Ele não sabe a história do Corinthians. O cara, ele foi pra quem não sabe, ontem ele participou de um podcast com o pessoal da torcida do Corinthians, da Gaviões da Fiel. O rapaz perguntou pra ele qual que é os pontos positivos e qual que é os pontos negativos dessa gestão, renovação e transparência pra ele. Vocês viram que ele falaram do ponto positivo, gente? O ponto positivo foi a dívida. Ele falou, a dívida do Corinthians é o ponto positivo. Gente, é um negócio, esse cara, ele não sabe o que ele fala. Teve um membro lá da Gaviões, lá, que fez uma pergunta pra ele também, falando como que pode continuar com essa renovação intransparente, como que eles conseguem continuar com esse pensamento que tá dando tudo errado no Corinthians e você quer continuar no poder. Falando do cara, na cara do cara. Você vê a resposta dele, gente, ele não fala nada com nada. Ele inverte tudo a situação. Você pergunta, isso aqui, que cor é essa tampa dessa caneta? Todo mundo vê que é azul. Aí ele fala, não, mas o armário que está aí na sua frente, a maçaneta, é por causa disso que a cor dessa... Ele não fala nada com nada, gente. Esse cara é um literalmente político burro, político asno, sabe? Porque o político ainda tem aquela lábia de tentar falar, de ser bonito, que isso, aquilo. Esse cara, além de tudo, ele é um político burro, velho. Ele é um analfabeto. Eu queria saber a escolaridade desse cara, que ele não deve ter escolaridade nenhuma. E você, André Sanches, pior que tudo que tá acontecendo no Corinthians, a culpa é sua, cara. A culpa é sua de estar afundando o Corinthians nessa situação. Você é o maior culpado, André Sanches, velho. Cara, você é um câncer no Corinthians, cara. Some do Corinthians. Você quer ficar no poder mamando na teta do Corinthians até quando? Afundando o Corinthians até quando, cara? Como que pode você falar que é corintiano, mano? Como que pode, cara? Eu tava falando com um inscrito do canal aqui também, ele me lembrou muito bem as entrevistas desse arrombado, desse André Sanches, falando que vamos ver quando a conta chegar do Flamengo, do Palmeiras. Ó, a conta dos caras tá chegando, ganhando uma pá de título. Ganhando uma pá de título, todo ano se renovando, contratando jogadores, tendo uma estrutura, não devendo o dinheiro. E quem que tá pagando a conta é o Corinthians, cara. É o Corinthians com a má administração que você faz, seu asno, seu merda. E ainda quer continuar no poder, afundando muito mais. Eu falo e cravo aqui pra vocês. Se André Negão entrar no Corinthians, o Corinthians fecha. O Corinthians vai à falência. O Corinthians vai à falência. Augusto Melo vai ser eleito, ele vai ter muito problema. Muito problema, porque a hora que ele abrir a caixa, a hora que ele abrir os documentos ali, ele vai ver a merda que ele se enfiou. Ele vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Por isso do desespero desses lixos, que é capaz de tudo pra cadeia. Tudo pra cadeia, depois de começar a ser investigado. Então o mínimo que esses lixos deviam fazer é falar, meu, vamos embora, chega de ficar no poder. Mas não quer, né? Não quer porque essa... Nossa, velho, eu não quero continuar falando as coisas aqui, que é capaz de eu me complicar muito, velho, com as coisas que eu tenho pra falar aqui. Mas é isso aí, galera, mais um desabafo aí. Como sempre, né, meus desabafos de Corinthians, mas é mais isso aí que eu queria falar pra vocês, e quero mandar um salve aqui o pessoal que eu consegui interagir bastante. Eu postei lá no Instagram, quem que não segue meu Instagram, gente, @canal.vaitimão, sempre deixo na descrição, tanto o Instagram quanto o TikTok, tá? Sempre tá na descrição aí, então vai lá me seguir lá, me dá uma força também lá na rede social lá, que é muito importante pra mim. E lá, principalmente no Instagram, eu consigo bater um papo com muito torcedor, que é muito legal. O pessoal que me segue aqui, se vocês quiserem perguntar pra eles aí, é difícil de ter essas comunicações, mas você sabe, o pessoal que me segue aqui, eu converso com todo mundo, eu respondo, às vezes demora um pouquinho por conta do meu trabalho, essas coisas, mas eu respondo todo mundo quando eu tenho tempo, gente. Então eu queria mandar um abraço aqui pro Luiz Gustavo, pro Gabriel Araújo, pro Biel Augusto, pro Paulo Silva, pro Alisson Bento, que falou pra mim do André Sanches, que eu acabei de falar, que ele fica falando dos outros clubes e que o que aconteceu foi com o Corinthians. Pro Davi Felipe, pro Cleidson,
pro Rafa e pro Thiago, meus brothers, pro Danilo, Tico, meu irmão, pro Gabriel, pro Ivan, pro Rafael, pro Henrique Genovez, pro Gustavo Henrique, pro Denis Costa. Rapaziada, sem palavras sempre pra vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí. Amanhã eu vou fazer pré-jogo com vocês pra falar do nosso Coringão, porque o Corinthians joga só na quinta-feira, viu, gente? Quinta-feira, às 19 horas. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, ativem o sininho, que é muito importante. E não deixa de comentar aqui, que é muito importante. E like no vídeo, galera. Beleza, galera? Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!